Tá indo? Foi. Então, vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês lembram que um pouquinho antes da gente sair de férias, a Pro mandou umas atividades para vocês responderem em casa? Vocês responderam atividades de ciências e atividades de história em casa? Então, a Pro já recebeu, né? A grande maioria já levou lá na escola, e a Pro já recebeu essas atividades, né? Eu tenho até algumas aqui, ó, que a Pro vai ajudar aqui para poder ler as perguntas. Só que a Pro ainda não corrigiu. Hoje eu vou fazer essa correção oral falada com vocês, ok? Eu vou fazer as perguntinhas, as mesmas perguntinhas que é do conteúdo que a gente já estudou, que é sobre o que vocês já responderam, que vocês já leram, né? Já tiveram esse papelzinho, já responderam, tá? Eu vou fazer as perguntinhas e vocês vão respondendo para a Pro, tá bom? Aí vocês vão fazer assim, ó. Acho mais fácil a Pro fazer a pergunta e chamar um de vocês, e aí a pessoa clica no microfoninho, solta e responde para a Pro. Pode ser assim? Se todo mundo liberar o foninho, vai ficar muita gente falando, vai dar muita fonia, né? Que é aquele barulhinho que fica atrás, tá bom? Então, eu vou fazer a perguntinha, aí vocês tentam responder para a Pro. Tudo bem? Alguma dúvida? Pode soltar o foninho aí e perguntar para mim. Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Faz um joinha. É qual página? Não, a Pro vai fazer daquela folha. Lembra daquela folha que vocês fizeram lá? Vão lembrar isso aí? A Pro vai fazer uma correção oral, tá? Depois a Pro vai corrigir as provinhas aqui de vocês, as atividades aqui de vocês. Mas hoje a gente vai fazer oralmente. Tudo bem? Vamos lá. O pessoal que for entrando aí, se vocês quiserem ir me sinalizando, eu vou chamando eles aqui na conversa. Tipo assim, entrou, é o Lucas. Aí eu vou chamando o Lucas aqui, vou explicando mais ou menos para ele, tá bom? Vamos lá. A primeira questão lá da nossa atividade de ciências, ela falava assim, ó, o que é mistura? Ok? Então, eu vou pedir essa para o Gabriel falar para mim. Gabriel, solta seu microfone e explica para a Pro o que é uma mistura. Mistura é quando tem vários componentes. É a junção, né? É a junção de vários componentes. Ok, Gabriel, certinho. Alguma dúvida com relação a isso? Todo mundo entende que mistura é a junção de duas ou mais substâncias? Ok? Tá, então vamos para outra. A segunda questãozinha que tinha lá, ele falava assim, ó, era um complete a frase, ok? Então, a prova era para vocês completarem com homogêneas ou heterogêneas, né? Então, a prova vai ler a frase e vocês vão falar para mim se ali é uma mistura heterogênea ou se é uma mistura homogênea, ok? Então, a primeira frase estava assim, ó, é aquela cujos constituintes não são dissolvidos, ou seja, os dois ou mais constituintes podem ser identificados na mistura. Eu consigo identificar eles na mistura. É uma mistura homogênea ou heterogênea, Nicole? Quando eu conseguir identificar eles. Nick, consegue me ouvir? Pode soltar o seu foninho e responder. Gente, acho que parou ali a da Nicole. Então, responde para mim, ô Felipe. Quando eu consigo ver, identificar ali as misturas, ela é uma mistura homogênea? Homogênea. Homogênea? Todo mundo acha que é homogênea quando eu consigo identificar as misturas? Alguém acha diferente? Não? Pode soltar o fone. Heterogênea. Heterogênea a resposta. É heterogênea. Isso mesmo, heterogênea, né? Homogênea é quando elas se misturam e eu não consigo mais vê-las nem separá-las, né? Homogêneas. As heterogêneas é quando eu ponho as misturas e elas se separam, ok? Deu para entender, Fê? Felipe, deu para entender? Tá bom? Então vamos lá, eu vou ler a segunda frase. A segunda falava assim: o ar
é um exemplo de mistura o quê? O que será que é o ar? Homogêneo ou heterogênea? Homogêneo. João, Homogênea. isso, né? Por mais que tenha outras substâncias aí presentes no ar, eu não consigo separar no ar o que é uma coisa e o que é outra, né? Então, ela é uma substância homogênea. Oi, Pedro, tudo bom? Sim. O Pedrinho entrou agora. Pedro, ó, a Pro tá fazendo a correção daquela última atividade que a gente fez, tá? E a Pro tá fazendo umas perguntinhas, aí eu tô chamando por nome para poder responder. Tá bom? Aí, se quiser ficar com o seu foninho fechado, e quando eu chamar o seu nome, aí você abre o microfoninho e fala com a Pro. Tá. Ó, vamos para a próxima frase. A próxima frase, ele falava assim, ó. Um exemplo de mistura é o arroz e o sal. Será que o arroz e o sal é homogêneo ou é heterogêneo? Pode falar, Pedro. Homogêneo. O arroz e o sal. Homogêneo. Isso, é uma mistura homogênea. Tá certinho. Alguma dúvida com relação a isso? Não? Tudo certo? Então vamos para a próxima. É aquela na qual um dos constituintes é dissolvido pelo outro. Então, nós não podemos distingui-los. Essa é uma mistura o quê, Felipe? Quando elas se misturam e eu já não consigo separar mais. O que elas são? Homogêneo ou heterogêneo? Homogêneos. Exatamente, parabéns. É uma mistura homogênea. Tá bom? Vamos para a próxima. O detergente, o óleo de cozinha e o vinagre, que eles são utilizados aí também na salada, né? São exemplos de mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? Pode falar, João. Heterogênea. Heterogênea? Não, é homogênea. A partir do momento que eu ponho o vinagre lá na minha saladinha, eu já não consigo mais separar o vinagre, né? Então, ele fica sendo uma mistura homogênea. Ok? Deu para entender, João? Tudo certo? Então, vamos lá. A outra falava assim, ó. A cocada, a salada de fruta e a barra de cereal, elas são exemplos de mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? Nicole, consegue me responder? Ó, a cocada, a salada de fruta e a barra de cereal. Ela é Peraí. Heterogênea. É o quê? Heterogênea. Heterogênea. Por que ela é heterogênea, Gá? Porque dá para ver os componentes e dá para tirá-los. Exatamente. Por exemplo, a salada de fruta, elas estão todas cortadinhas, misturadas, mas eu consigo separar o que é uma bananinha, o que é uma manga, né? A mesma coisa é a cocada, né? A cocada tá lá no doce, mas eu sinto lá, quando eu vou comer, os fios assim, fica de pouco, eles lá na cocada, né? Então, ela é uma mistura heterogênea. Tudo bem? Oi, Dani, tudo bom? Então, tá bom. Ó, a Pro tá fazendo algumas perguntinhas aí do conteúdo que a gente já estudou, tá? Aí a Pro tá chamando um por um. Então, quando a Pro chamar você, você solta o seu microfoninho e responde pra Pro, tudo bem? Ok, então. Aí nós chegamos lá no exercício 3. Lá no 3, ele fala assim, ó. Explique o que é uma catação e uma evaporação. Aí eu vou perguntar para vocês agora, vou escolher um e vou escolher o outro, o que é uma catação, vocês vão explicar para mim o que é uma catação e o que é uma evaporação. Tá bom? Pedro, explica para mim o que é uma catação. Peraí. Então, já vou chamar o outro. Nicole, já vai falando para mim o que é evaporação. Tá, Pro, eu vou pesquisar. Tá. Pesquisando.
O João já vai pesquisando para mim, João, o que é filtração, e o Gabriel, o que é decantação. Aí quem achar pode soltar o foninho e explicar. Eu sei o que é evaporação. Evaporação? Então fala, o que é evaporação? Pode falar. Água evaporando. É a água evaporando? Ô, Pro, alguém me expulsou. Quem que tá falando? Eu que não fui. Alguém me Ô, expulsou. Pro, eu sei o que é decantação. Fala, decantação, o que é? É quando a sujeira desce pro fundo e a água fica. A sujeira desce lá pro fundo. A gente tem que deixar a água paradinha, né? Aí Sim. depois da água paradinha, a sujeira vai descer, né? Aí a gente consegue fazer o tratamento, não é isso? A gente pega a sujeira que fica lá no fundo. Um filtro Fala o que é, você sabe? é uma... É o João, né? Fala, João. Vou falar filtração. É um processo... Ai, espera. Tira o aparelho. Vou tirar aí, tá? Bomba, pode tirar. Pronto, deixa eu falar evaporação. Ação. A evaporação sou eu. Ai, Nicole. Fala, Ni. O componente líquido da mistura muda para o estado gasoso ou de vapor, no caso da água, deixando apenas o componente sólido que antes estava dissolvido. Isso mesmo, né? É quando eu esquento aí alguma coisa líquida e ela faz a evaporação, né? Os gases d'água assim vão subindo. É isso mesmo. Quem ficou de falar para mim a catação? Foi o Pedro? Só, Pedrinho. Suzana. Vou falar filtração. É um processo mecânico que serve para separar uma mistura de um componente sólido disperso em um componente líquido. Para realizá-la, é preciso utilizar um filtro. Isto é uma superfície porosa. Nesse processo, o componente sólido fica preso no filtro enquanto o líquido escorre para outro recipiente. E, né? É quando a gente tem alguma coisa mais sólida e temos um líquido, aí tem um componente, a filtração é um componente assim poroso, né? Vamos dar um exemplo lá de quando a mamãe faz café, que tem o filtro de café, né? Que é como se fosse um papel, né? Uma toalhinha que ela coloca lá no coador e ele vai fazer a filtração, né? A gente coloca o pó de café ali dentro e joga água. Então ele faz a filtração de segurar esse pó de café. E lá embaixo no meu outro recipiente cai só o café líquido já pronto, sem essa boca, né? Sem essa parte sólida aí, né? Tá certinho, João, parabéns. Tá faltando só a catação. Achou, Pedro? Não achou, não tem problema. Eu faço outra pergunta para você, eu passo para o amigo. Ainda não. Nicole, Eu posso falar o que é catação? Pode falar então, Gá. Catação é quando dá para pegar um objeto. Quando dá para pegar o quê? Manualmente, né? Por exemplo, eu coloquei lá no meu copo, deixei meu copo lá fora e encheu de pedrinha e ele estava com água da chuva, por exemplo, né? Então eu consegui lá no meu copinho tirar as pedrinhas e deixá-lo só com a água da chuva. Então eu faço isso manualmente. Deu para entender até aí, pessoal? Alguma dúvida com a catação, evaporação, filtração? Não. Então vamos lá. Agora a Pro vai falar aí uma frase, vocês vão falar para mim se essa frase é uma catação, se é evaporação, se é filtração, se é decantação. Bom? Ó, é o processo de separação de mistura que pode se fazer com pinças, né? Isso aí é o quê, Nicole? Catação.
Catação, isso mesmo. Catação. Isso. Pessoal, espera a Pro chamar o nome de cada um aí, por favor, para aí dar para todo mundo responder, tá bom? É possível tirar o sal da água do mar para o consumo humano por meio desse processo de separação. Como será que eu tiro o sal da água do mar, ô Felipe? Qual é o processo? Filtração. Hã? Desculpa, Pro, não ouviu. Filtração. Isso. Esse processo é usado para purificar a água, retirando as partículas sólidas. Responde para mim, Pedro. O que eu faço para poder purificar a água? Peraí, Pro, fala de novo que eu não entendi. Esse processo é usado para purificar a água, retirando as partículas sólidas. Evaporação. Evaporação? Alguém acha que é diferente? Pode falar, Nicole. É a decantação. Será? Alguém ainda tem uma diferente aí? Sim. Fala, João. Filtração. Isso, ele é uma filtração. É o processo utilizado para purificar a água, né? Tá bom? Deu para entender? Não é nem a decantação, nem a evaporação. A evaporação não tem como que a água ia evaporar. Eu não ia filtrar ela, né? Ela ia evaporar, certo? Então, ela é uma filtração. A última aí, ó. Usado no tratamento da água, esse método separa o líquido a partir do momento em que o sólido se deposita no fundo do tanque. Lembra que a gente falou agora, a água está lá em cima e ele fica lá no fundo do tanque. Como que é o nome desse processo aí, Gabriel? Decantação. Exatamente, a decantação. Ok? Ó, tem mais algumas perguntinhas, mas a Pro vai parar um pouquinho agora de ciências para a gente poder fazer um pouquinho de história. Né? Lembrando aí que a Pro dá 2 matérias, então a gente tem que fazer um remeleixo aí no nosso horário. Tá bom? Agora é atividade de história. Quem está com a apostila aí, pode abrir lá em história. Se alguém tiver com ela em mãos aí. Mas está facinha também, ó. É a mesma atividade. Qual a apostila? A 1 ou a 2? Não, a gente está na apostila 1 ainda. Tá. Agora a gente vai começar só para a semana que vem. Pegaram? Pronto. Aqui. Tá. A primeira perguntinha lá da nossa casa, que a gente fez, que vocês fizeram aí em casa, a primeira perguntinha era da assim, apostila 1? é a apostila 1. Que página? Nossa. Ai, não, é pior, né? Porque Nômade. Oi? Você falou comigo? Que página, Pedro? É onde fala lá dos grupos nômades. Acho que é o capítulo 2. Mas vocês podem tentar responder do que vocês lembram, ok? A gente está fazendo uma correçãozinha do que vocês lembram, tá bom? Não se preocupem muito com a apostila. Tá? É conteúdo que a gente já estudou, vocês já fizeram um trabalhinho, já fizeram atividade. Eu tenho certeza que vocês vão, ó, tirar de letra. Ok? Então vamos lá, vou perguntar aí a primeira. A primeira questão. Então, é o capítulo 2? Eu acho que no capítulo 2, que fala sobre os nômades. Grupos nômades, nômades e sedentários. Vamos lá, na primeira perguntinha, ele falava assim, ó. Qual é a importância da natureza para os primeiros grupos nômades? Por que a natureza era importante para os nômades? Lembrando que os nômades eram aqueles que não tinham moradia fixa, né? Por que a natureza era importante para eles? Pode falar, Pedro. Solta o fone, Pedro. Vou pesquisar. Gabriel, sabe responder? É o capítulo 1, Pro? É o capítulo 1? Oi? É o capítulo 1?
Pessoal, ó, tenta pensar se você já... Eu sei, professora. Pode falar, João. É para eles sobreviverem e ter alimentos e comidas. Exatamente, sim, João. É isso mesmo, ó. Parabéns, viu, pessoal? Tenta lembrar do que a gente já estudou. Não precisa ficar muito focado na apostila, não, tá bom? Então, às vezes vocês têm vergonha ou têm cisma de falar que está errado, mas a gente está certo. Tenta falar, tá? A perguntinha número 2, ele falava assim, ó, quais as principais características dos povos nômades? Qual era a principal característica dos povos nômades? Fala para mim, Felipe. Eles se deslocavam de um lugar para o outro. Vou pesquisar. Mas quem respondeu? Acho que o Lucas respondeu? Eu sei, professora. Pedro respondeu, né? Eu falei. Eles Fala de se novo. deslocavam de um lugar para o outro. Então, eles não tinham moradia? Fixa. Exatamente. Então, essa é a principal característica dele. Ok? Deu para entender? Agora, e os povos sedentários? Qual a principal característica dos povos sedentários, Nicole? Eles faziam atividades agrícolas e criação de animais. Tá, e qual é a principal característica deles? Eles tinham que ter? Uma moradia fixa. Eles tinham uma moradia fixa. Exatamente, parabéns, Nicole. Então, é isso mesmo. Então, lembrando aí, os povos nômades, eles não tinham moradia fixa, ok? Eles migravam aí de um lugar para o outro, ok? Os povos sedentários, eles já tinham essa moradia fixa. Aí eles começaram, como a Nicole falou, a praticar agricultura, criação de animais, porque eles já começaram a se fixar num lugar só, ok? Alguma dúvida com relação a isso? Joinha? Beleza, vamos para a próxima. Os povos antigos, eles migravam muito, pois procuravam condições para viver. Sobre isso, responde. Como eles se alimentavam? Como que era a alimentação aí dos povos nômades, né? Que era eles que migravam. Como que eles se alimentavam? Do que eles se alimentavam? Fala para mim, Felipe. Do que os povos nômades se alimentavam? E aí, Daniel? Você consegue responder para mim? Do que os povos nômades viviam, assim, para comer? O que eles se alimentavam? Com as plantações da floresta e os animais. Isso, né? Eles viviam da caça aí na floresta, né? Dos animais, da pesca, da coleta aí de frutos, né? Que davam aí nas árvores, ok? E como que eles se locomoviam? Nicole, como será que eles se locomoviam para migrar? Pela terra e a água. Pela terra e pela água? Mas os mais antigos, tá certo, pela terra e pela água. Mas os mais antigos mesmo, eles migravam sempre mais a pé, ok? Às vezes algum transporte assim que eles tinham eram alguns animais aí, como os bois aí, cabras que eles tinham, que às vezes eles ajudavam eles nessa caminhada, mas geralmente era a pé. Você ia falar alguma coisa, João? Você levantou a mãozinha? Pode falar. Solta o fone. Era a resposta do Felipe que eu ia falar. Ah, entendi. Então vamos lá, vamos para outra. Quais são as 3 principais teorias da ocupação do território americano aqui nós? Quais são as 3 principais teorias? Gabriel, você sabe dizer? Posso responder, Pro? Quem pediu? Eu. Pedro, pode responder, Pedro. A teoria do povo de Luzia, ocupação tardia e das migrações pelo Atlântico. Parabéns, Pedro. É isso mesmo. É isso mesmo, tá de parabéns. E agora eu vou para a última pergunta. Eu vou perguntar aí pro João.
João, quais foram os primeiros habitantes do nosso território? São 3 também. Quais foram os primeiros habitantes aí? Sabe dizer, João? Os africanos. Os africanos? Não, aí do nosso continente não foi eles. Alguém sabe dizer quem foi? Os indígenas. Índio. Não. Os portugueses. Não. Americanos. Ó, a gente tá falando lá atrás, dos primeiros, Os portugueses. e partiu a partir deles, começaram a ser povoado. Mas lá, São milícios. como que eles eram chamados? Os nômades. Os nômades. Os hominídeos. Não, Os portugueses. não. Quem dá mais aí? Não, os africanos. Os africanos. Ó, eles têm uns nomes assim, diferentes. Os Sedentários? europeus. Sedentários. Não. É os... Europeu. Lembra? Os sambaqueiros e os ponceiros. Ah, já sei. Peraí. Eu acho que eu já sei. Os tambaqueiros, os cocheiros, os caçadores, coletores e os horticultores e ceramistas. Parabéns, Nick, é isso mesmo. Então, pessoal, esses foram os primeiros habitantes aqui, tá? Do nosso território, ok? Aí depois, a partir deles, vieram indígenas, vieram outros povos aí, ok? Tudo bem? Então, pessoal, ó, hoje a gente vai encerrar aí a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ó, um super beijinho, adorei ver cada rostinho de vocês aí, ver que vocês estão bem. Isso conforta também um pouquinho o coração da Pro, que são ótimos, tá bom? Lembrando, se também precisar da Pro aí, vocês podem me chamar aí no WhatsApp, tá bom? Ó, um super beijo para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.